Boa tarde, meus companheiros. Estou aqui novamente e estou contente hoje. Hoje estou contente. Essa semana, a semana passada foi maravilhosa para a Fênix, salvamos muitas vidas e eu estou contente porque eu faço parte dessa equipe, né? A Fênix, ela salvou vidas de vários lugares, né? Que é uma ética também que eu tenho que ter, e colocando pessoas em outras clínicas, e graças àquele poder superior, estamos salvando essas vidas que estão jogadas nas drogas. Hoje eu vim falar de uma coisa totalmente diferenciada, né? Nessas outras videoterapias que eu dei, eu sempre falei sobre a dependência química de uma maneira, a dependência química de outra maneira, mas hoje eu vou falar uma coisa muito importante, certo? É da química do cérebro do dependente químico. O porquê isso? Já foi provado, certo? Cientificamente, pela medicina, que o dependente químico, ele veio ou genético, ou hereditário, com uma doença compulsiva e obsessiva. Ok. E o que acontece? Acontece que a química do dependente químico ela é totalmente diferente de uma pessoa normal. Normal de que maneira? De uma pessoa que pode ir numa festa, de uma pessoa que pode curtir talvez a sua cerveja uma semana e depois trabalhar, estudar e tantas coisas assim dessa maneira. O que está acontecendo é o seguinte, né? A química do dependente químico ela é totalmente diferente de uma pessoa normal. A química do dependente químico, quando ele já nasce com uma química diferente. Foi comprovado isso daí cientificamente. Quem quiser comprovar mais, é só olhar no Google. Então o que acontece? Quando a pessoa nasce, né, nos Estados Unidos, eles já fazem um teste. Eles pegam um fio do cabelo da criança e fazem um teste para ver se aquela pessoa já veio com uma doença ou outra, né? Aqui no Brasil ainda parece que não tem toda essa iniciativa, certo? Mas eu não vim aqui contestar nada, apenas vim explicar para vocês. O dependente químico, ele já nasce com uma química totalmente diferente. É por isso que gera essa síndrome do vazio, essa síndrome da manipulação desse vazio. O porquê? Por falta da serotonina, dopamina e endorfina. E o que acontece no dependente químico? Faltando essa química no cérebro dele, ele fica, certo, às vezes imperativo, às vezes com uma euforia demais. Os pais não entendem isso quando a criança, desde pequena, já está dando problema. Quando a pessoa pega e se encontra com os amigos de escola ou com os amigos da rua, né, tanto feminino como masculino, o que acontece? Prova de uma certa substância que lhe causa um prazer imediato. Nesse prazer imediato, se ele tiver essa química diferenciada das pessoas normais, que nós chamamos de normóticas, né, na vida social, o que acontece? Vai gerar prognósticos totalmente diferentes de personalidade. E o que acontece desses prognósticos? É que acontece que ele vai gerar uma compulsão ou pela bebida, ou uma compulsão pela droga ou qualquer substância química. O que está acontecendo, né, nessas clínicas hoje que nós estamos colocando-os para fazer o tratamento, é que as pessoas já estão vindo cada vez mais acabadas. Porque a compulsão é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não sabe segurar os momentos certos
tá entendendo? Então ele faz uma parafernália tão grande para a família, tão grande para a sociedade, que nem as autoridades compreendem isso, sabem lidar com isso. Então as pessoas especializadas nesse assunto, certo? Que têm não só a filosofia, como tem a prática de lidar com um dependente químico, estão começando a notar, certo, essas diferenças. O porquê? Porque a droga, dia de hoje, ela está vindo cada vez mais misturada. Ela está vindo cada vez mais envenenada, né? Ela já é um veneno e ela está vindo cada vez mais envenenada. Nós estamos recebendo, né, o grupo da Fênix está buscando tantas pessoas, até senhores de idade, né, que de repente perderam o senso crítico da vida, perderam o senso crítico na sociedade. E o porquê disso daí? Porque a química gerou uma compulsão tão grande que virou uma pessoa crônica. Nós temos três situações. Temos umas pessoas que são mais simples, moderadas, e umas pessoas que são muito mais, certo, imperativas. O porquê disso? Quando a pessoa usa a droga e ele vai buscar uma ajuda aí fora, que ele compreende que a droga está afetando a sua moral, o seu caráter, a sua personalidade, ele não entende que a doença ela vai progredindo, e ela vai progredindo de uma maneira incalculável. Antes de ontem, o grupo de resgate da Fênix, trouxeram 3 meninos que eu fiquei até pasmado. Por quê? Porque chegaram numa situação de decadência. Tinha um que fazia 4 dias que estava encroado num quarto, o traficante estava tomando conta de toda a situação até ele acabar com o dinheiro, inclusive, né, eu vou usar a minha ética, não posso dizer nomes, e inclusive o que aconteceu? Aconteceu que para tirá-lo de lá, a mãe teve que pagar toda aquela situação e o outro que trouxeram também, tive que internar em outro lugar, tiveram que deixar o carro lá. O rapaz deixou uma caminhonete, que tem um valor altíssimo. Então são essas situações que a gente está vendo que a droga está ficando cada vez mais pesada. Por exemplo, vejam bem, tem o ox e tem o crack. Para quem entende bem disso, ele vai me compreender, e quem não entende vai compreender o que eu estou falando. Eles misturam essa química que eles usam, fumada, né? A cocaína não tem tanto valor mais assim. O porquê? Porque nunca teve valor. Antigamente, na época de Freud, na época antiga, a cocaína era vendida até como xarope. Foi constatado que até usavam em certos refrigerantes. Mas a droga de hoje que o pessoal está usando, né, os verdadeiros dependentes químicos, eles estão usando drogas que estão afetando o cérebro de uma maneira que essa química, ela progride de uma tal maneira no cérebro do indivíduo, bloqueando as fendas sinápticas. E bloqueando essas fendas sinápticas, é capaz do indivíduo ir para a loucura, ou para um sanatório. E o porquê que eu estou falando isso? Famílias, se vocês têm um dependente químico em casa, usando drogas demasiadamente, começando, certo, a furtar coisas dentro de casa, e você não quiser tomar nenhuma opção, qualquer hora você vai ver seu filho morto. É do jeito que essas pessoas estão chegando nas clínicas. Então, o que é que precisa ser resolvido? Quando vocês notarem que tem uma pessoa que está usando droga, está indo para a morte,
que é progressiva, incurável e fatal, é para a morte. Logicamente, vocês têm que procurar, certo, uma internação, seja ela compulsória, ou seja ela uma clínica aberta, mas tem que procurar, porque senão essa doença vai progredir de uma tal maneira, com essas drogas cada vez mais pesadas, misturadas, e vai gerar um conflito muito grande entre família e o indivíduo, porque o indivíduo já não consegue viver mais da sociedade. E o que acontece? As pessoas ficam 6 meses internadas, e quando saem para a rua, eles não sabem que essa química ainda, ela não, certo, evoluiu de um lado positivo. Ela evoluiu de um lado negativo. Por quê? Porque fechou essas fendas sinápticas. E para isso precisa ter uma abertura. Uma abertura de quê? De consciência. De consciência. O indivíduo que usa droga, que é doente para droga ou para o álcool, ele tem que entender que ele é uma pessoa doente, que ele precisa de uma nova transformação. Ele precisa de gerar outra situação no cérebro dele. Porque essa química, como a gente estuda a dependência química, anos e anos e anos e trabalha com isso, a gente está notando que as pessoas não estão vindo do jeito que vinha em 1985, em 1990. Depois que saiu o crack e a cocaína começou a ser cada vez mais misturadas, para os traficantes ganharem dinheiro, que eu não tenho nada de ver com isso, estou falando da doença, o que está gerando? As pessoas estão vindo cada vez mais loucas, né? Do ponto, cada vez mais com uma doença mental mais grave, aonde que existem os surtos psicóticos, os surtos de perseguição, a pessoa fica com o emocional abalado, depressivo. E para trabalhar com o indivíduo dentro da clínica, precisa ter os profissionais adequados. É onde que nós colocamos essas pessoas, com profissionais adequados. Não são qualquer clínicas que a gente coloca. Então o que está acontecendo? A droga cada vez mais pesada, mais misturada, outras drogas influenciando mais, e os traficantes querem ganhar mais dinheiro. E o que a família? A família não está entendendo isso. O traficante fica mais rico, e aquele que está comprando a droga fica cada vez mais pobre, mental, físico e espiritual. Quando a família coloca dentro de uma clínica, a família tem que perceber que está colocando um doente dentro da clínica. E esse doente, ele tem que ser bem tratado, porque está virando um câncer aqui no Brasil. Está virando uma coisa fabulosa. Ainda esse índice de desemprego, essas situações todas, onde que as pessoas se ajuntam nos botecos, nos bares da vida, né? E para preencher de alguma forma, bebem continuadamente, cada vez mais. E se ele for doente, né, da dependência química, logo, em um ano e meio, 2 anos, ele está gastando tudo que tem. É o que nós estamos vendo nessas internações que estão chegando agora. Eu vejo famílias destruturadas. E eu começo a ter pena do meu trabalho, né? Como é que a gente pode ajudar um indivíduo que está começando a vir com surto psicótico? Graças, né, a Fênix, graças aos médicos, graças à ciência, à medicina, à religiosidade, qualquer que seja, né, estamos tentando resolver esse problema da melhor profundidade possível.
Por isso que quando as clínicas falam que seus filhos precisam ficar mais um tempo internado, acompanhem os profissionais, que os profissionais estão falando na realidade. E é isso que a sociedade, poucos entendem, mas nós entendemos. Eles estão chegando cada vez mais magros, acabados, torturados pelo sofrimento da droga. E os traficantes estão ficando mais ricos, porque eles estão tirando tudo da família para preencher o quê? Os bolsos dos traficantes. Então o que acontece? É um conselho de amigo para todos vocês. Se vocês estiverem passando por uma necessidade, de tiver um filho ou uma filha, um pai, uma mãe, que seja também dependente de outra situação, principalmente diazepínicos, procura um socorro. Procura um socorro o mais rápido possível. Senão, essa pessoa vai gerar conflitos no cérebro, nas fendas sinápticas, nos neurônios, que cada copo de álcool elimina 4 a 5 neurônios. Cada fumada no crack elimina de 8 a 12 neurônios. Nós temos 4 bilhões de neurônios no corpo todo, desde o sistema nervoso central ao corpo todo. Quando vocês notarem que os seus filhos, os seus amigos ou alguma coisa dessa maneira estiverem passando por essa situação, procurem-nos ou procurem ajudá-los ele de uma maneira diferenciada, com médicos, certo? Com profissionais do trabalho, porque senão o Brasil aqui está com milhares de pessoas passando por essa situação. As clínicas estão ficando lotadas. A Fênix não para, eu vejo, eu noto. Vai para lá, vai para cá, o telefone, né? Que corre para lá para buscar um e de repente chega, tem que buscar outro. Então é uma correria. E vocês têm que prestar atenção no que nós falamos aqui, nessa terapia, né? Nós falamos para você uma pura realidade. Os meninos estão usando venenos, estão usando crack misturado com ox. Nós encontramos crack que uma pessoa, que a Fênix foi buscar. Nós estamos buscando crack com carvão, misturado com carvão, fritado. Onde que já se viu uma coisa dessa? Tá certo que eu sou contra a droga, mas as pessoas estão entupindo de veneno o seu cérebro e vai ficando o quê? Cada vez mais louco. Eu estou falando na simplicidade para vocês entenderem melhor. Porque se for falar filosoficamente, não adianta. Porque está cada vez mais, os bairros, as cidades, né? Está cada vez mais compenetrando na droga e no álcool. Esses recursos vocês têm que buscar, certo? Nos especializados, nos especialistas que podem ajudá-los. É só por hoje, eu agradeço com todo carinho, certo? Que eu vejo no Face da Fênix, né? Cada vez mais está prosperando o entendimento, cada vez mais pessoas visualizando, certo? Eu estou vendo que nós temos que salvar essas vidas que estão morrendo à míngua na rua. E são de famílias funcionais, são famílias que o pai, a mãe trabalham, e a mãe vira uma dependente de diazepínicos porque não entende da doença. Procurem mais saber disso e qualquer coisa podem procurar-nos, que nós estamos com inteira disposição para ajudá-los. Uma boa tarde novamente e fiquem com Deus.